Vamos então começar o capítulo 33, A Caminho da Crosta. Após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimo-nos comovidos. Pelo menos, quanto a mim, podia afirmar que me afastava com mágoa, tão belas as lições ali acolhidas. Alfredo e a esposa nos abraçaram sensibilizados, desejando-nos jornada feliz e êxito no trabalho. Vários amigos da véspera estavam presentes, saudando-nos jubilosos. Tomamos o carro agradavelmente surpreendidos. Ser-me-ia muito difícil descrever a pequena máquina que mais se assemelhava a pequeno automóvel de asas a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Então, fluidos elétricos acumulados é uma bateria elétrica, né? Então, nós estamos vendo aqui em 44, lá no plano espiritual, o André Luiz andando num carro elétrico, com asas, né? Quer dizer, ele não rodava no chão, então era por magnetismo, não estava andando pelo chão, ele coloca que tem asas, então ele estava ali andando por magnetismo. Então a gente vê aqui que em 44 eles já estavam mais lá no plano espiritual, muito mais adiantados do que nós estamos hoje aqui em 2019. Sempre atencioso, Aniceto explicou: aceitei a cooperação do aparelho não porque os desejava escravizados ao menor esforço, mas porque a permanência, embora ligeira, no posto de socorro, constituiu o ensejo dos mais frutuosos à aquisição de conhecimentos necessários. Receberam vocês lições intensivas relativamente aos nossos irmãos perturbados e sofredores, bem como sobre os efeitos da prece. Desse modo, temos nosso expediente bastante adiantado, considerando que se encontram ambos em tarefa de observação e aprendizado acima de tudo. E depois de pequena pausa, continuou: não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina até a crosta. Calculo que só poderemos voar até o meio-dia. Em seguida, prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instantes, sorriu, noutra expressão fisionômica, e acentuou: isso porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criados asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá guardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Então veja que interessante. Eles vão precisar do carro até enquanto o André e o Vicente não conseguirem, digamos assim, ter asas espirituais, ou seja, estarem mais leves, serem espíritos um pouquinho mais elevados para que eles possam fazer a caminhada através das suas próprias energias eletromagnéticas, né, suas energias espirituais, e não precisarem de um carro para poderem vir para a crosta. Mas isso vai depender do esforço, vai depender de merecimento, né, da vontade deles, do esforço que eles tiverem para realizar o trabalho. Isso acrescentará para eles um aprendizado que fará com que eles evoluam, né? Sublimem as energias. E nessa evolução eles vão poder adquirir um espírito mais, vão estar com um espírito mais leve para poderem volitar, praticamente quase que
voando entre o plano espiritual e a Terra. E é o que ele coloca aqui. Não é promessa de amizade, é lei de Deus. A evolução através da vontade, do esforço, do merecimento. É lei de Deus. O pequeno aparelho nos conduziu por enormes distâncias, sempre no ar, mas conservando-se a reduzida altura do solo. Por isso que a gente deduz que é um carro que trabalha como trem-bala lá no Japão, né? Por eletromagnetismo, né? De efeito de repulsão. Então ele tá voando, mas está voando a uma certa distância do chão. Não está no ar, né? Nas alturas. Ele está ali numa certa altura ali do chão. Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso, destinado a abastecimento e reparação de maquinaria de natureza daquela em que havíamos viajado. Então eles pararam num posto bem próximo da terra para, digamos assim, fazer uma manutenção e um reabastecimento de energias para aquele carro que eles estavam usando. Despediu-se de nós o condutor, que nos desejou boa viagem, preparando-se para regressar. Então o condutor com o carro regressariam a Campos da Paz e eles continuariam a jornada. A paisagem tornou-se então muito fria e diferente. Não estávamos em caminho trevoso, mas muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando-nos a respiração. Aniceto contemplou conosco a vastidão caliginosa e falou em tom grave, aquela vastidão densa, né? Com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão plenas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então eles estão ali junto à estratosfera, né, da Terra, e ali eles estão junto às emanações dos encarnados, né, que infelizmente são densas, não são boas, né, são emanações, digamos assim, não são trevosas, né, porque temos algumas emanações boas, mas são emanações cinzas escuro, digamos assim, né? E muito densas, muito pesadas. Então eles estão ali caminhando nesta região já em volta do planeta, já sentindo a atmosfera densa dos pensamentos, sentimentos e emoções emanados por nós encarnados aqui. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres, e estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então eles estão ali caminhando por essas emanações que nós emitimos, encarnados e desencarnados aqui na Terra, de baixa condição, né? Densas, escuras. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Nossa peregrinação, francamente, foi muito pesada e dolorosa, Foi muito pesada e dolorosa, e somente aí avaliei, de fato, a enorme diferença da estrada comum que liga a crosta a nosso lar
e aquela que agora percorríamos a pé, vencendo obstáculos de vulto. Imaginei comovido o sacrifício dos grandes missionários espirituais que assistem o homem, compreendendo então quão meritório lhes é o serviço e como necessitam disposições especiais, extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas de maneira constante. Então ali ele sentiu a dificuldade da respiração, né, a dificuldade que ele estava tendo ali com o peso da atmosfera e dolorosa. Quer dizer, a respiração e aquela atmosfera, ele sentia dor no perispírito, não é só dificuldade, é dor. Então é uma coisa muito complicada. E aí ele viu a diferença do caminho direto do nosso lar, da crosta terrestre para o nosso lar, no caminho direto, onde ele não sentiu nada disso. Ali naquele caminho de trabalho, ele está vendo quão pesado é a terra, quão pesado é a crosta terrestre, e o que é pior, é doloroso para ele respirar e caminhar ali na crosta. Então ele imagina, e isso porque ele é um espírito desse, isso é um espírito que precisa de carro, não consegue volitar. Imagina quanto mais o espírito é evoluído, mais leve, mais sutil, mais difícil é para ele respirar na crosta terrestre, mais pesado ele sente a crosta terrestre e mais dolorido. Então para o espírito mais elevado. Então ele imagina o sacrifício que é para um espírito de escola, um espírito de luz, nos ajudar e trabalhar aqui na Terra. Os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis e obedecendo a determinações de Aniceto. Não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que, acaso, venham a ler essas humildes notícias. Então, Aniceto não permitiu que ele descrevesse os monstros que ele estava vendo vagando na estratosfera, ali no perímetro da crosta terrestre, porque senão nós aqui lendo, nós mentalmente visualizaríamos esses seres e automaticamente entraríamos em contato com eles. Tamanho é o poder do nosso pensamento, do nosso sentimento. Por isso temos que tomar tanto cuidado com o que sentimos e pensamos. Por isso o vigiar e orar. Quando nós estamos vigiando a nossa mente, o nosso pensamento não é bom, automaticamente entrar em oração. Por quê? Porque nosso pensamento materializa a nossa volta, o que nós estamos pensando. Por isso, Aniceto proibiu ele de descrever, para que a gente não pudesse, através do pensamento, entrar em contato com esses espíritos sofredores que estão na crosta, tão perto, tão próximos aqui de nós. No horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol, como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Então aqui ele coloca que temos que agradecer ao Sol, porque é o Sol que dá vida, não só ao nosso planeta, mas a todo o nosso sistema solar. E é o que ele coloca aqui, na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. É a imagem mais próxima da energia, do calor que Deus emite, do amor
que Deus emite para conosco é a imagem que nós temos do sol, que abençoa tudo, desde a flor mais linda até os pântanos mais sujos e mais profundos, da mesma forma, com a mesma energia. É Ele que dá vida ao nosso planeta, ao nosso sistema solar, como Deus dá vida ao nosso sistema solar. Eu vou repetir porque isso é muito bonito. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos da vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Seja qual for o planeta do nosso sistema solar, aqueles que estão vivendo nesses planetas da mesma forma que nós estamos vivendo aqui na Terra, se alimentam do Sol, cada um da sua maneira, conforme as energias sutis que compõem o perispírito que vive naquele planeta. Nós aqui no planeta Terra também, como todos os outros espíritos que estão em outros planetas, nos alimentamos da energia do Sol, para que possamos através dele tirar para nós a energia vital, para que possamos viver e sobreviver neste planeta. Então ele é a imagem mais próxima que temos de Deus, é o Sol. Avançamos comovidos e daí a algum tempo surgiu-nos o astro sublime, na posição que antecede o crepúsculo. Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Então, como ele fazia a viagem por volitação, né, nas vezes em que ele veio do nosso lar para a Terra, porque ele volitava junto com os espíritos elevados que o traziam, agora em trabalho, vamos lembrar que Aniceto colocou para ele que eles iam percorrer uma estrada um pouco mais difícil, que é a estrada dos trabalhadores para a Terra. Então, nessa estrada, ele está podendo sentir ali a energia do Sol, coisa que, como era muito rápida a transferência do nosso lar para a Terra através da volitação, que os espíritos elevados o envolvia e trazia, ele não percebia essa energia do Sol. Agora que ele está percebendo, né, ele saiu daquela região densa e escura, ele pôde sentir as energias do Sol, porque o Sol limpa a atmosfera da Terra. E isso, todos os dias, ele nos limpa um pouco, ele energiza o nosso planeta como nos energiza também. A certa distância, doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. A certa distância, surgia a Terra, não na forma esférica, porque nos achávamos tão longe da crosta, porque nos achávamos não longe da crosta, mas como paisagem além, a interpretar-se nas extensas regiões espirituais.
O sol resplandecia rumo ao poente, como uma enorme lâmpada de ouro. Aniceto, que parecia alegrar-se sobremaneira, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando nossos conhecimentos de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos, não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Então, sempre estaremos lidando com energias eletromagnéticas e sempre trabalharemos encarnados ou desencarnados com o polo negativo e o polo positivo, e é assim que funciona a volitação. A essa altura, assaltou-me o desejo de perguntar alguma coisa relativamente à direção. Como nos orientaremos? Indaguei curioso. Antes de tudo, respondeu o instrutor, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante, mas em nosso caso é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Eles poderiam até usar uma bússola porque eles já estavam na crosta terrestre, mas eles teriam que orientar-se através do pensamento, das energias do pensamento, para se conectar com o caminho a seguir para onde eles precisam ir. É como se fosse um Waze interno, né? A gente fala, né, ali no nosso celular para o Waze qual é o endereço que nós queremos e ele vai nos direcionando. No caso, eles pensam no lugar que eles querem ir, e o similar do Waze que nós temos no cérebro vai levá-los aonde eles precisam ir. Empregamos de novo a capacidade volitante e dentro de poucos as matas de Petrópolis estavam à nossa vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Nós vamos ver nos próximos livros o quão energético é o mar, né? Quando normalmente os espíritos levam doentes, levam aqueles que precisam buscar energias, que estão encarnados, né, em desdobramento físico durante o sono, levam esses doentes para receberem no mar energias energéticas para se fortalecerem, se restabelecerem. O mar é uma região de energias tanto para os encarnados como para os desencarnados. Então, quando a gente caminhar na praia, vamos nos lembrar disso. Vamos inspirar pausado e profundamente pelo nariz, expirar pausadamente pela boca e vamos usufruir das energias balsâmicas que existem no mar. Então, eles ali junto do mar se energizaram com estas energias que existem no mar. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material.
fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Quando se acendiam as primeiras luzes elétricas, Aniceto convidou-nos amavelmente. Vamos ao reconforto. Vocês estão fatigadíssimos. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Então eles precisavam refazer as energias, precisavam descansar. Então o Aniceto colocou ali que vai mostrar para ele que nosso lar tem alguns refúgios aqui na crosta terrestre para os trabalhadores, quando chegam na crosta, poderem se refazer do desgaste de energia que acontece principalmente na entrada nessa atmosfera densa e pesada da nossa crosta. Vamos continuar estudando e aprendendo com André Luiz no próximo capítulo.